Olá, meu nome é Rodrigo Pérez, eu sou um dos médicos do Instituto Angelita Joaquim Gama, São Paulo, e um dos médicos coordenadores do Serviço de Cirurgia Oncológica da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu vim aqui trazer para vocês os destaques da área de câncer de reto que foram discutidas no Congresso ESMO GI, em Barcelona, que teve hoje toda uma sessão na parte da manhã dedicada ao câncer do reto. A primeira parte da sessão contou com a participação do professor Bill Hilde, que foi, na verdade, o grande patrocinador, o grande difusor da técnica cirúrgica de excisão total do mesorreto. E ele contou para todos que estiveram presentes toda a trajetória de vida dele e a luta que ele teve para convencer toda a comunidade cirúrgica e oncológica de que a padronização técnica da excisão total do mesorreto poderia minimizar e otimizar os resultados em termos de controle local do câncer de reto. Então, ele mostrou para todos que estiveram presentes as técnicas atuais para obter uma peça cirúrgica, toda a parte meticulosa do tratamento cirúrgico que deve ser feita com qualquer tipo de abordagem, seja por via aberta, seja por via laparoscópica, seja por via robótica e, mais recentemente, através do acesso transanal. Basicamente mostrou uma revisão de toda a trajetória de vida dele, dificuldades que ele encontrou para mostrar e tentar convencer toda a comunidade de que aquela técnica de fato poderia impactar e como impactou nos resultados do tratamento cirúrgico, particularmente no que diz respeito ao controle local da doença. A segunda etapa da sessão de câncer de reto contou com 2 debates. Os 2 debates contavam com participantes que defendiam ou iam em contra alguma ideia. O primeiro debate contou com a presença de uma radiologista, a doutora Regina Bitstam, que é da Holanda, do Centro Oncológico de Amsterdã, e ela defendeu que o tratamento do câncer de reto, particularmente no conceito de preservação de órgão hoje, tem como espinha dorsal a ressonância magnética. Então, ela procurou mostrar que a ressonância magnética de alta resolução, a inclusão das sequências com difusão, com as sequências de difusão ou imagens de restrição à difusão das moléculas de água, poderia trazer, e parece que nas mãos do grupo dela, traz bastante benefício em termos de avaliação da resposta ao tratamento neoadjuvante. Os trabalhos que a doutora Regina Bitstam mostrou, na verdade, mostram que a utilização da ressonância magnética agregada às sequências de difusão das moléculas de água pode ter uma acurácia que beira os 95%. Então, ela mostrou que não somente tem boa acurácia, mas também que poderia ser reproduzido com outros examinadores e outros observadores. Quem falou em contra essa abordagem foi a doutora Karin Hausterman. A doutora Karin Hausterman é radioterapeuta do Serviço de Oncologia de Leuven, na Bélgica, e ela mostrou que os resultados publicados em outros serviços, particularmente, não têm tão bons resultados como tem a doutora Regina Bitstam, mostrando que, ou indicando talvez que a reproducibilidade dessa técnica e os resultados que a doutora Regina Bitstam talvez sejam reflexo de um serviço de grande expertise, mas que não esteja ainda ao alcance dos serviços não exclusivamente dedicados ao tratamento do câncer de reto. Então, que as pessoas deveriam tomar com muito cautela os resultados apresentados por ela e que a ressonância magnética por si só ainda é insuficiente para servir como espinha dorsal na preservação de órgão no tratamento do câncer do reto. Ela tentou para o fato de que não só a ressonância magnética, que outros métodos de avaliação da resposta ao tratamento do câncer de reto, ao tratamento neoadjuvante do câncer de reto, como, por exemplo, o exame clínico
e o exame endoscópico ainda fazem parte e são muito importantes na decisão terapêutica desses pacientes. O segundo debate, que também tratou de preservação de órgão no câncer do reto, foi um debate que envolveu o Dr. Eric Roulier, do Serviço de Cirurgia de Bordeaux, na França, e eu, que defendi a preservação de órgão através da estratégia de watch and wait. Na verdade, o debate era sobre como deveria ser feito o manejo dos pacientes com resposta clínica completa ao tratamento neoadjuvante no câncer do reto. O Dr. Eric Roulier defendeu o tratamento cirúrgico. E ele defendeu o tratamento cirúrgico dizendo que a evidência científica disponível para a abordagem não cirúrgica ainda é muito insuficiente e não há evidência científica robusta que justifique esse tipo de estratégia. Ele mostrou os resultados do ponto de vista oncológico excelentes com a incisão total do mesorreto, mas também mostrou resultados muito satisfatórios em pacientes selecionados através da ressecção local de tumores residuais depois da radioquimioterapia. Em particular, ele fez bastante menção ao estudo GRECAR-2, que foi publicado já há 2 anos no Lancet Oncology, em que um estudo prospectivo randomizado analisou os pacientes que tiveram excelente resposta ao tratamento neoadjuvante com radioquimioterapia em 2 braços. O braço convencional, que seria a incisão total do mesorreto, e o braço experimental, que seria a ressecção local desses tumores. Vale lembrar que esses são tumores já de origem pequenos, T2 ou T3 com menos 4 centímetros, que iam para a cirurgia radical ou ressecção local, desde que o tumor residual, depois da radioquimioterapia, fosse menor do que 2 centímetros. Portanto, tumores que sejam bons respondedores ao tratamento neoadjuvante. Nesse trabalho, e ele frisou bastante isso, ele verificou que os pacientes que foram à ressecção local tiveram resultados oncológicos e do ponto de vista funcionais semelhantes aos pacientes que foram para a incisão total do mesorreto. Portanto, sugerindo de que o braço experimental tivesse sido um sucesso. No entanto, vale a pena lembrar que o grupo de pacientes que foi submetido à ressecção local, quando a anatomia patológica revelava tratar-se de tumores com má resposta ao tratamento, ou seja, tumores residuais que acometiam até a muscular própria do reto, o YPT2, esses pacientes, depois de uma ressecção local, iam para a cirurgia radical de resgate, excisão total do mesorreto de resgate. Então, quando ele fez uma análise de subgrupo desse estudo, os pacientes que fizeram ressecção local e não houve necessidade de nenhum complemento cirúrgico, esses tiveram resultados excelentes. No entanto, no subgrupo em que houve necessidade de cirurgia de resgate depois da ressecção local, esses pacientes tiveram resultados quase que desastrosos do ponto de vista de complicações pós-operatória ou do ponto de vista funcional pós-operatório. Então, na verdade, a gente fica com a impressão de que existem 2 subgrupos no que diz respeito ao tratamento através de ressecção local depois do tratamento neoadjuvante. O grupo que tem boa resposta, que vai para a ressecção local e confirma boa resposta do ponto de vista de anatomia patológica, esse grupo de pacientes parece ter excelentes resultados. Por outro lado, os pacientes que têm má resposta do ponto de vista anatomopatológico depois da ressecção local e existe a necessidade de um complemento cirúrgico, esses pacientes não vão tão bem, e foi a conclusão da apresentação do Dr. Eric Roulier. E eu fiz o contraponto a essa apresentação. Na verdade, a minha apresentação focou nos resultados muito fracos ou muito insatisfatórios através do tratamento cirúrgico, seja com a ressecção local, seja com a cirurgia radical através de excisão total do mesorreto. Os resultados de incontinência fecal nesses pacientes, a necessidade de colostomias definitivas, a exigência de amputação de reto, muito frequente nesses pacientes, surge como uma limitação grande ou com uma desvantagem muito grande de oferecer o tratamento cirúrgico radical quando há evidência clínica, endoscópica e radiológica de uma resposta completa. Então, eu procurei mostrar que nesses pacientes, obviamente muito selecionados, o tratamento cirúrgico acaba por trazer prejuízo do ponto de vista funcional muito significativo para esses pacientes,
coisa que a abordagem através do watch and wait, que na verdade é reavaliação seguida desses pacientes, evita o tratamento cirúrgico, toda a morbidade, todas as complicações funcionais e a mortalidade de um procedimento que não é desprezível. Então, no final das contas, eles fizeram uma votação nos 2 debates. No primeiro debate, os participantes, houve um empate entre a doutora Regina Bitstan e a doutora Karin Hausterman. A plateia ou a audiência achou que houve um empate em termos de que a ressonância magnética deve ser a espinha dorsal na preservação de órgãos, mas na segunda votação, a grande maioria, 75% dos participantes, achou que a preservação de órgão através do watch and wait é uma melhor alternativa terapêutica para os pacientes com resposta clínica completa, quando comparado à cirurgia radical ou até mesmo a ressecção local como forma de tratamento definitivo. Finalmente, ainda houve uma terceira apresentação nessa sessão, que foi a do Dr. André Dor, que é cirurgião da Universidade de Leuven, na Bélgica, e ele mostrou os avanços técnicos da cirurgia do câncer do reto. Então, ele mostrou um pouco sobre os avanços técnicos através de cirurgia robótica, ele mostrou os avanços técnicos que hoje em dia estão disponíveis através do acesso transanal, tudo isso com a intenção de obter os melhores resultados em termos de peça cirúrgica adequada, com excisão total do mesorreto adequado, com uma peça cirúrgica com uma qualidade do mesorreto perfeita, que são os objetivos do tratamento cirúrgico. E, ao mesmo tempo, com o objetivo de minimizar os efeitos adversos do tratamento cirúrgico. E ele particularmente enfocou a questão dos resultados de deiscência anastomótica nesses pacientes. No final das contas, os pacientes que são submetidos ao tratamento do câncer de reto, ao tratamento cirúrgico do câncer de reto, acabam por ter um risco de deiscência da anastomose que é bastante significativo, que gira em torno dos 15% a 20%. Então, ele mostrou os fatores de risco para os pacientes terem ou desenvolverem deiscências anastomóticas e talvez a identificação desses pacientes antes do tratamento cirúrgico pode identificar os pacientes de alto risco e, assim, facilitar que os cirurgiões tomem medidas adequadas para isso, através de ileostomias de proteção, através de reforços da anastomose ou até abordagens diferentes nesses pacientes. Como bis, como extra, como se fosse a cereja do bolo, o Dr. Schmoll apresentou os resultados que foram apresentados recentemente na ASCO. Ele praticamente reapresentou os resultados tardios do estudo PETAC, que trata, na verdade, um estudo randomizado que procurou comparar o uso do tratamento adjuvante nos pacientes com câncer de reto submetidos à radioquimioterapia, seguidos de tratamento cirúrgico. Então, no braço controle, no braço convencional, os pacientes recebiam a capecitabina e no braço experimental os pacientes recebiam capecitabina associada à oxaliplatina. E ele mostrou, na verdade, os dados que a gente já tinha visto na ASCO, que não houve benefício em termos de sobrevida global, nem para pacientes do estadio 2, nem para pacientes do estadio 3, com a adição de oxaliplatina no estudo. Curioso, ele chamou mais uma vez a atenção, foi ver que os pacientes de origem alemã, nesse subgrupo de pacientes, houve diferença nos resultados, sugerindo que fosse um subgrupo de pacientes com alguma característica especial que se beneficiaria do tratamento com a inclusão de oxaliplatina. Mas, enfim, foi muito questionado essa análise de subgrupo no estudo e nós ainda não temos ainda uma boa interpretação do porquê desses resultados. Bem, é isso particularmente o que foi apresentado hoje na ESMO, na sessão de câncer de reto. Foram debates bastante interessantes e eu espero que vocês tenham aproveitado a minha descrição do que aconteceu na ESMO GI em Barcelona esse ano, em termos de câncer de reto. Fico aí à disposição de vocês, um grande abraço a todos e muito obrigado pela assistência. Até logo.